teorias da inspiração, porque de conspiração está o mundo cheio. Olá! Alô! Ih, que Tem que pôr. facinho. Já está. Tem que pôr isto como o Johnny gosta. O Johnny gosta que esteja assim na vertical. Tu não consegues ver, se calhar. Para mim, em vez de estar assim, uma cara e a outra, ele diz-me para pôr assim. E eu estou a ver-te assim. Sim, ótimo. Fica. Doríssima! Então, olha, estava a reparar quando eu entro na tua sala, diz sala do Mia. Ah, é? É, Ok. do Mia. E eu pensei, que estranho, da Mia, não é? Sim, eu não sei se isso é genérico ou se dá para. Vou ver, vou ver. É, mas diz, do Mia. Olha, Olha as sei duas. lá, a gente nunca se vê, não é? Que saudades, meu amor. Está um calor aqui, eu estava a dar uma consulta e tinha tudo fechado. Agora é que abri. Ah, A ventoinha está na estufa, também não vou buscar. Olha, então, pá, eu faço isto tipo super naturalmente. Para mim a gente começa a falar e acabou. Tens pronto. alguma questão prévia? Não, eu nem pensei em nada. Tipo, o que sair vai sair, está tudo bem. Claro, adoro. Não é? Adoro. Ai, Era olha, para pensar, era para não, fazer para casa. claro que não. Não, não é? É para Adoro, ser claro que não. espontâneo, não é? Claro, olha, estava cheio de saudades tuas. E eu, tuas. Olha, temos assim uma coisa para ti, o Eu Johnny. sei. Oh, Ai, pai, estou ansiosa. eu disse ao Johnny, ainda por cima calha mesmo bem, porque eu agora estou a sacar as vibrações das plantas e eu queria sacar de ginkgo biloba, mas eu não tenho o meu e não queria ir para a rua, Sei, sei. percebes? Portanto, ele quando disse aquilo eu pensei, uau. E então, o resumo aqui é, o André faz anos a 9 de outubro, Uhum. o André fez uma promessa fitness e então nós estamos a fazer uma alimentação cetogénica. Ah, você está gente. É assim, eu nem tanto, porque eu, tipo, por causa de ciclos e tudo, de vez em quando vou como um croquete, não é? Estou na vida, mas a base é cetogénica, então nós não conseguimos fazer cenas com pessoas, tipo, para já porque quero que vocês venham cá almoçar. Olha, fomos a uma outra coisa que tínhamos que ir, foi um suplício. Então. Oh, vá, que é assim, uma era num restaurante, eu pedi bacalhau com espinafres. Já preveni a cena. Uhum. Depois eu vou de marmita para os sítios. Então deram de entradas um bocado de pão, um bocado de manteiga e azeitonas. Eu comi duas azeitonas e saco da minha Tupperware com peitos de peru fatiados. Estás a ver? Tipo fiambre, mas não sendo fiambre. Sim, E o sim. André, estás a gozar? Tu vais comer? E eu, claro, se me estão a dar pão e manteiga de entradas e não tenho outras opções, eu trago de casa. Depois tínhamos, levámos, eu liguei a saber se tinham gin zero e levei água tónica zero porque não tinham água tónica. Pronto. O André pediu uma carne laminada que a gente sabia que vinha com bué batatas fritas. Dora, batatas fritas, não é? É sempre tema entre nós. Então ele ficou o jantar todo a comer a carne e a olhar para as batatas ali à frente. Pronto. Ih, meu Deus. Mas eu sofro com as batatas, ele sofre mais com os doces, então veio um doce.
que era de caramelo salgado. Opa, mesmo quem não gosta de doces, caramelo salgado está a valer, não é? Coitadinho, olha a cara dele. É assim, é na boa, só que sabes o que é que eu observei? Muito interessante. É um ritual comer. E comer as Uhum, mesmas coisas é pertencer. Olha que interessante. sem dúvida. Já viste? Dúvida minha. Comer as mesmas coisas é mesmo tu sentir-te ali no núcleo, sabes? Assim, olha, estamos a partilhar algo em comum. Aham. É tão É bonito muito isso, giro. não é? É E ele tão... não estava a sofrer por não comer as coisas, embora ele agora tenha uma lista gigante de sítios onde quer voltar quando já puder Aham. comer. Ele estava a sofrer porque o André, sabes que ele é muito disso, não é? De estar em sintonia, de ritualizar. Então, o sofrimento dele, e eu a observar tudo, era de não estar a pertencer totalmente, de estar a ser um bloqueio, um entrave à fluidez da harmonia daquela partilha daquele momento. Olha, foi muito giro. Não só, Mia, é o partilhar um prazer que E ainda traz partilhar um assim, prazer. não é? Não é só uma Uhum. partida qualquer, é a partida de um prazer. Sim, E senão ficas a então, sentir partilhar. parte. Olha. E portanto, eu estava a dizer ao teu Jani que vamos marcar um almoço depois do André ter feito o aniversário e ter resolvido isto. Ok, ok, vamos, Olha, vamos. Tá. não, eu não sei se tu ouviste o Então, meu último podcast, se calhar não conseguiste, Morte e olha, Ego. não consegui ouvir o último, ouvi o penúltimo. O último não tive tempo, desculpa. Até é melhor assim. É melhor assim. Porque eu introduzo-te um bocadinho e não estás a apanhar a seca a ouvir duas vezes o que é que se passou comigo e que tu acompanhaste de certa forma, como sempre. Portanto, por Uhum. onde é que eu começo isto? Eu não apresento propriamente a Dora, porque a Dora apresenta-se, a energia da Dora apresenta-se. Claro, adoro. Não te vou fechar em caixinhas, tipo, não é? O nome, a profissão, ainda por cima tu tens imensas áreas, e então, Não, não. mas tenho algumas perguntas concretas assim que eu quero mesmo a tua ajuda. E a ideia aqui hoje era falarmos sobre renascimento, porque no último episódio eu falei sobre morte e ego, ou seja, morte do ego, não é? Porque todas as mortes vão mexer com o ego. E quando é connosco uma morte emocional, de comportamentos que já não nos servem, só que eu liguei-te, não é? Estamos aqui agora ao vivo assim a revelar. Eu liguei-te desesperada num momento deste processo. Lembras-te? Lembro. Eu liguei-te, não é? Eu disse assim, Dora, eu preciso de ajuda. E tu Uhum. disseste, olha, estou em consulta, não sei o quê, liga-me às X horas. E eu estava a aguardar muito o processo do André. Eu estava a partilhar, ele já não me pode mais ouvir, mas guardo sempre parte para não prejudicar a experiência dele no momento da vida dele, embora eu faço parte do momento da vida dele. Mas como eu sou muito exagerada e tudo ou nada e dramática, pá, ele também estava com questões, sei lá, de trabalho, está sempre. E eu, há ali uma parte que eu falo. Ele não devolve muito porque fica muito aflito quando eu não estou bem, porque eu normalmente estou estável. Ele fica tão Uhum. aflito quando eu estou assim oscilante que eu adoro. Então, nós íamos jantar ou íamos a algum lado e lembro-me que eu pedi-lhe para parar o carro para te ligar, porque era a hora porque tu ligaste-me. E eu, mal eu te vejo, eu desato a chorar, não foi? Estávamos a fazer Foi. uma call, desato a chorar. Oh pai, tu amparas-me como ninguém, Dora. E, Oh, e lembras-te o que é que tu me disseste? Que eu estava assim, eu estava a chorar e estava assim, com a mão na cara. sim, Repara, porque a minha não chora, não é? Ainda ai que isto. Então ela tapa a cara com a mão quando chora, não é? exatamente. E mais, se mexias com as mãos, não é? Ah, O que era bastante interessante, porque foi assim um movimento que me chamou muita atenção. Esse yeah, movimento das tuas mãos do teu corpo, constante. yeah. Então, e E vem tu daí. disseste, e tu viste os pássaros na mão e disseste: tu precisas do teu bando, tu não tens que fazer tudo sozinha, tu estás exausta, tu precisas do teu bando. E eu, tipo, era isso, Dora. Aham. Sendo que tu fazes parte do meu bando e sempre fizemos esta piada, tu dizes que te vias como era um corvo, eu vejo um corvo, como um Ah, pássaro no meu ombro a segredar-me ao ouvido. exatamente, exatamente. Tu deste-me essa Pronto, imagem. aliás, esse foi o nosso primeiro encontro, Acho que não sim, é? sim. E foi assim que eu me vi, como se fosse assim um pássaro a segredar-te ao ouvido algo que tinhas que ouvir, talvez, não Oh, sei. vá, Como esquece. se trouxesse uma mensagem mesmo. Sim. Não lembro exatamente se foi um corvo, mas era um pássaro. Sim, eu Isso. imaginei sempre como sendo um corvo, por acaso. Opa, uau. E então é assim, para te pôr a par, não é? Depois disso, olha, já estou melhor, agora estou-me aqui a
uma pré-sinalização de uma tiroide ou não sei o quê. Isto só contando a minha parte, porque o meu interesse aqui hoje vai ser mesmo entender melhor o que é que te aconteceu aqui há uns tempos, se tu quiseres contar, ok? Boa, Yeah. Eu boa. gostava de ir aí, mas já vemos. Só estou a resumir, porque as pessoas já ouviram, só estou que ainda não ouviste depois o. Pronto, e então há um momento em que eu tenho uma clareza brutal de que podemos dar os nomes que quisermos, podemos chamar depressão, momento depressivo, podemos chamar burnout, nós podemos chamar uma série de coisas, são tudo rótulos, mas eu estava a ter a verdadeira noite escura da alma, na Isso. verdadeira acessão do termo, que no fundo simbolicamente é o meu ego aguentar, 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 a certa altura não me serve essa máscara, vai deixando de me servir, mas aqui foi uma percentagem muito grande de deixar de me servir, estás a ver? Quase como se Uhum. estivermos a fazer dieta, vamos perdendo peso gradual, mas depois há ali um momento em que nos tiram mesmo os hidratos totalmente e perder assim 10 quilos em 15 dias é muito mau. E eu Sim, é senti violento, é isso. As violento. mortes podem ser mais graduais, não Sim, é? senti que não tinha colagênio para isso, percebes? E então foi tudo abaixo. Mas quando, sabes que eu gosto de entender o que é que se está a passar, e eu fui entendendo a vários títulos, mas quando me cai assim, porque a minha escola é junguiana e para mim o Jung é que fala da noite escura da alma, o Nigredo, e então para mim aí eu, claro, esta é a tua teoria nas consultas, nas aulas, e já a vivenciaste, mas agora estás a vivenciar com exponencialmente pronto, mas eu fiquei mais tranquila quando entendi. E a analogia que eu fazia nesse podcast é que como se a vida fosse uma ponte. E nós Sim. começamos na ponta da ponte, com a máscara. Começamos um pouco antes, não é? Mas depois aí já temos a máscara que colocámos na infância para nos sobreviver. E depois começamos a caminhar para a dissolução. A dissolução do ego será na outra ponta da ponte. Que E giro. eu, Chama isso expansão, movimento de expansão. Nós sim, contraímos, não é? pronto. Porque é tudo a mesma Aí, coisa, damos mas é nomes tudo a diferentes. mesma coisa, exatamente. Só que naquele momento, e foi um momento inclusivamente em que um casal que são dos meus melhores amigos, é como se fosse tu e o Johnny, que moram aqui ao lado, convidaram-nos para jantar. Eu não fui, o André foi sozinho. Isto é inédito. Para já, porque eu já morei na casa deles, aquilo para mim é casa, mas eu tinha Sim, que estar deitada com dores, não sabia quem eu era e não conseguia estar num jantar a conversar. Porque se tu não sabes quem tu és, falas a partir de onde? E assustou-me imenso, mas eu tive a plena consciência de que eu não deveria ir. E uau. foi quase no dia seguinte que eu renasci e que Uhum. integrei esta informação e que percebi que estava como o tolo no meio da ponte e que comecei a conseguir devagarinho, e nos primeiros passos ainda estou, a voltar a caminhar para lá do meio da ponte, que eu sinto que é mais ou menos o meio, só porque me senti tola. Não porque sou super evoluída, só porque me senti tola, então estava no meio da ponte. E agora já estou num lugar de acolher que não sei o que é que vem, porque eu não sei o que está no outro lado da ponte, há imenso nevoeiro. Uhum. Mas como eu já não tenho aquele controle todo, eu também já não preciso propriamente de saber. Acomodei isso e assim estou. Ok, ok. Isso. Perfeito. Então eu sinto assim que de alguma forma eu vou estando sempre assim mais ou menos no meio da ponte. Agarrando aí a tua analogia. Exatamente, porque no fundo, é isso, tu nunca ires lá, não, Atrás. não teres verdadeira percepção do que está lá do outro lado, não é? Por causa desse nevoeiro, que tu Aham. tentas romper de alguma forma, Sim. algumas previsões, vá, não é? Meteorológicas, sim. Mas que efetivamente nunca tens muito controle. Então aceitar isso eu acho que traz muita Difícil, paz. difícil. Aliás, eu nas minhas aulas costumo fugir da palavra aceitação e não a uso muito naturalmente porque eu digo que acho que é panhonhas. Porque eu sentia, e podemos sentir isso, a aceitação tem muita coisa lá dentro. Eu sentia uma certa resignação, hum, e há outra palavra, mas dentro da aceitação, eu gosto mais de integração. Acho que te torna inteiro. Ok, ok. E é uma aceitação, só que acho que há muita gente que usa a expressão aceitação quando simplesmente desistiu, se resignou, se acomodou. Depois depende Por isso, conforme. por esse prisma, lá Sim. está.
sim, Se for uma aceitação por aquele prisma de, ok, eu estou em paz com o facto de eu aceitar que não consigo controlar, que não há nada a sim, fazer, não é? E eu me instalo automaticamente mais no aqui e agora. E isso sim. é fantástico. Sim, também há quem fale de aceitação a um título superior, Ah, ok. e de superação, ou seja, ok, eu aceito. Estás a ver? Está ali de cima a dizer eu aceito. Mas aí é o ego na mesma. Pronto, mas Uma por isso é que eu meio aceitação que real. fujo da palavra aceitação. Acho que a Uhum. palavra integração não deixa tanta margem para dúvidas. Isso. Eu integrar, eu tive que integrar partes, e estou a integrar partes de mim que eu não conheço, elas vêm às parcelas, aos bocadinhos, e estou a desintegrar, que não deixa de ser uma integração, enfim, coisas que eu vou continuar a ser, mas de outra forma, por isso é que é uma desintegração e uma integração, quase que eu te ponho cá fora, viro e volto a meter lá dentro. Isso. Ou uma ressignificação, talvez, não Significação, sim. é? Isso. Portanto, passei assim, pronto, ok, mas está tudo bem. Tudo nunca está. E eu não gosto que me perguntem se está tudo bem. Acho uma estupidez, mas é um hábito nosso. É um hábito de educação, Mia. É, mas eu já tento Tá. ir ao espero-te bem, Ok. ok? E nem sequer estou à espera que me responda. E tu sabes, porque eu falo-te assim, nem sequer estou à espera que tu me respondas. Se tu sentires que me queres contar como estás, vais partilhar. Mas acho que isto é uma tecla em que eu bato muito, peço par, mas não gosto, porque às vezes sai-me. Tu perguntas à pessoa, está tudo bem? É um bocado positividade tóxica, estás quase a obrigá-la a dizer que está tudo. A pessoa só tem duas hipóteses. Ou te mente, dizendo que está tudo bem, nunca está tudo bem, Não está? ou te conta a verdade, mas expõe-se e até a rapariga no cabeleireiro te pergunta se está tudo bem. Exato. Estás a ver? Isto é uma das minhas grandes birras. Mas, mas isso tem a ver com, não é, com a forma como socialmente nós aprendemos É, a nos ligarmos uns aos outros, não é? E está tudo bem, na realidade. sim, Bem é usar essa sim, expressão. E está tudo bem. sim, sim. Agora, efetivamente, depois tu mesmo que digas que está tudo bem, o teu corpo acaba por É mostrar que isso não. que me incomoda, percebes? Ainda agora, por exemplo, hoje de manhã na massagem alguém perguntou se estava tudo bem. E eu respondo em piloto automático que sim, mas há uns nanosegundos em que eu penso, ok, vou mentir. Vou mentir deliberadamente. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas não está preparada para a verdade e não quer a verdade. Elas querem é, está tudo bem, ótimo. Não, não está tudo bem. Epá, olha, uma vez aconteceu-me uma coisa horrível. Eu entrei num restaurante, encontrei uma amiga minha, eu já devia ter estado a beber, a comer, estás a ver, baixado ela. Encontro uma amiga minha e digo assim, então, está tudo bem. Sabes o que é que ela me respondeu? O quê? Não, não está tudo bem. E eu fiquei assim, e eu, ei, que bronca. E ela, meu pai morreu e não sei o quê. Opá, mas é assim, mas isso, pronto, ela era uma pessoa super frustrada, recalcada, muito agressiva, muito ácida, tudo bem. Eu também aprendi com isso a entrar com mais cuidado, não é? Uhum. Mas é um bom exemplo de what not to do. Mas acho que eu acho piada. É que a maior parte das pessoas pergunta, mas não está à espera da resposta. Pois não, é piloto automático nosso. Sabes, é mesmo isso. Mesmo a expressão corporal dela, ela pergunta: está tudo bem? E já vira costas, ou Uhum. já desvia o olhar, porque nem sequer quer receber a resposta. Essa também é uma forma de só iniciar a relação Sim, e, pronto, e a mas por isso é que comunicação. tu és tão fofa, mas por isso é que eu acho que nós temos que refletir mais antes de abrir a boca. Todos nós, porque eu também o faço, não é? Sim? Mas esta é uma das minhas campanhas, o está tudo bem. Olha, Odora, e então, a nível de mortes e renascimento, o que é que tens para contar? A nossa amizade é muito engraçada porque ela é da frente para trás. Ela é Uau. da frente para trás porque eu conheço-te há muito pouco tempo, mas com uma intensidade muito grande. Tipo, para mim representas. Eu quando falo de ti, o André precisa de 20 minutos para levar comigo. Adoro, porque eu adoro. Mas eu gosto de não saber tudo sobre ti, eu vou descobrindo, não é? Vou descobrindo. Portanto. Uau. Então eu represento um desafio também para ti, Mia. Sim, é muito fixe. Eu não gosto de saber logo tudo. Então, a nível de mortes e renascimentos, que morte assim tua e renascimento é que te ocorre? Pode ser o mais recente, pode ser outra, não sei. Não, é assim, o mais significativo.
E eu penso que foi exatamente quando passei pelo stress pós-traumático. Ai, tu falaste disso e eu não sei o que é que aconteceu. Adoro. Exatamente. E eu passei por dois assaltos à mão armada, o Hum. que é extremamente improvável, mais improvável que ganhando Totaloto, foi lá. Em 2 anos consecutivos. O que é certo é que do primeiro ao segundo eu passei a viver um estado de alerta, um estado acrescido de atenção, sabes? Uma ansiedade, um medo. Uhum. Pronto. E nesse espaço de 1 ano, eu não me apercebia, eu ia-me dissociando, sabes? Claro, Eu ia para não sofrer, não dentro é? de mim para não sofrer e arranjando ali os meus mecanismos de defesa e por aí fora, mas efetivamente eu continuava a não olhar para mim. Mas o que era? Um mecanismo de defesa, por exemplo? Fingi que nada tinha acontecido, arranjar Sim. estratégias para não sucumbir quando o meu corpo já tremia por todos os lados. Uau. Entendes? Controle da respiração, quando o coração batia muito Pá, mais mas rápido. aí é positivo, porque é para autorregulares, não é? Se calhar Sim, precisavas que fosse ao limite para resolver também, eu não é? acho é isso, é isso. E como daquela primeira vez eu não resolvi, não é? Logo de seguida eu sou testada novamente. Eu vejo isso como testes. Eu sou testada novamente e num segundo assalto aí sim. Eu passei por dois assaltos à mão armada e então no segundo assalto. Sim, eu dissocio. Aí sim eu tenho esta experiência, não é? Em que, e como há pouco estávamos mesmo a falar, em que eu deixo de me reconhecer. Eu deixo de saber quem sou, eu deixo de ter controle do meu corpo físico, das minhas reações, emocionalmente, uma instabilidade completamente maluca e, claro, na fase inicial com medicação para Sim, poder controlar, não é? O sistema sim. nervoso central. Sabes o que é Primeiro que eu mês acho? quase só dormi. Sim. Eu agora estou-me a recordar que tu contaste-me isto uma vez, mas estávamos a almoçar e eu estava assim noutra ótica. Eu estou-me sempre a mexer, sabes, porque eu não tenho muita luz. A minha cara fica escura, mas é assim, é o que é. Tu estás toda iluminada. Eu ainda estou na sombra, percebes? Estás no Pronto. sol. E eu quando dou consultas à tarde, assim, neste tempo de sol, eu estou sempre a fazer assim para as pessoas verem as minhas expressões. Na verdade, isso não interessa nada. Até porque eu acho que um podcast é para ser ouvido, sabes? Mas como as pessoas gostam de ver, eu agora tenho posto a imagem, depois tiro. E eu sinto que te aconteceu, não sei se concordas. Tu tens o primeiro impacto, mas há um choque instintivo, o corpo absorve, tiveste a sobreviver. E como era um ato inacabado, tu precisavas de voltar lá, fosse à terapia, fosse. E o destino trouxe-te esse regresso lá. Então acho que nesta segunda vez tu vivencias não só o teu corpo a purga, a mostrar o que estava a passar no momento, mas como a purga do anterior que estava bloqueadíssimo. E Foi repara, duplo. e houve um episódio que também foi interessante. No primeiro, apesar de mais violento, logo de seguida, a primeira pessoa que eu encontro é a minha mãe. Uau. É. Então, ali naquele abraço, naquele acolhimento, eu tive a oportunidade de alguma forma de me autorregular. Uhum, Entendes? uhum. E isso, em termos de trauma, faz toda a diferença. Enquanto que no segundo, eu estive sob tensão várias horas após o assalto. Porque a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que eu encontro, não é? É a polícia judiciária, armada e com muita atenção, muita pergunta, muito questionário, entende? Então, tudo isso fez mesmo muita diferença nesse processo Uhum, do pós-trauma, uhum. porque é esse período de tensão, não é? Em que eu me tenho que estar ali naquele ato de sobrevivência, Sim, não é? A seguir faz toda a diferença. Eu deixo de ter controle sobre coisas básicas no meu sim. corpo, não é? Sabes que agora estás-me a lembrar, isto não é um episódio que eu me recordo muito. Eu uma vez fui assaltada, eu não sei se te contei nesta altura. Fui assaltada quando era adolescente, ali na marginal da Foz, Uhum. e eu estava no carro com umas amigas e estavam uns miúdos a passar, duas raparigas e um rapaz a passar lá em cima, à beira do rio e tal, e nós no carro, na boa, a conversar, a ouvir música e isso. Só que tão depressa eles estavam ali como estavam na nossa janela. E metem a mão.
pela janela dentro ou abrem a porta. Nesta fase acho que abriram a porta e começaram a dizer: dá-me tudo, dá-me tudo. Opa, e eu, tipo, Mia sendo Mia, digo assim: ah, esquece, esta carteira da Mango eu adoro, é nova, não vais levar. E depois eles, como aquilo era de mole, eles abrem e salta, tipo, o porta-moedas, salta tudo. E eu, o telemóvel, e eu digo assim: olha, esse porta-moedas também é novo, eu adoro, também não vais levar. Leva o dinheiro. Eu ainda estava assim, só que ele saca de uma faca, Uau. ok? E era eu que estava diretamente a lidar com isto. E depois, resumindo muito, a minha amiga a Mariana consegue arrancar com o carro, faz assim uma curva, não é? Para inverter a marcha e para sairmos deste parque de estacionamento. E a esperta vem e diz: ah, eu quero os brincos dela, que era uma que estava atrás no carro. Então mete a mão lá dentro. E eu só tinha duas opções. Ela abriu uma porta do carro, eu fui toda fora do carro, a Mariana em redondo, e eu a tentar fechar a porta, fecho a Uhum. porta, ela mete a mão e eu, pá, fechei o vidro. Fechei o Uau. vidro, ela ficou com a mão ali. A Mariana arranca e vai. Para quem conhece a Foz, desde a Paparoca da Foz, a rapariga foi desde a Paparoca da Foz até ao Fluvial, Uhum. pendurada pelo braço. Aquilo estava tudo em obras, ela a bater com o corpo nas grades. Que eu tinha, a minha opção aqui era ou eu largo e ela cai, ou eu não largo, daqui a bocado só tenho aqui uma mão, tipo família Adams. Uhum. Então eu larguei e eu vi mesmo o corpo, pum! Uau. E depois voltamos ao local do crime. Quem estava lá achou que nós é que éramos as assaltantes, imagina, e disseram que a rapariga o braço distendeu até aos pés. E eu pensei, bom, esta ficou com um braço go-go gadget, estás a ver? Eu pensei, esta não assalta mais. Mas eu fiquei um mês fechada em casa. Um Portanto, medo. temos isto em comum, eu acho que não tinha dito. Um mês fechada em casa com medo de sair à rua. Exato, exato. E eu fiquei um mês, mas a recuperar, não é? Porque entretanto eu já tinha qualquer estímulo externo me levava a desmaios e a crises de pânico. Uau. Qualquer estímulo, um ruído, qualquer estímulo. Sim, sim, sim. E Porque o como eu sistema estava muito. simpático está, o Sim, simpático está hiperativo, não é? está hiperativo e mexe mesmo com o sistema nervoso vagal, isto é, tu deixas de ter tanto controle, não é? No sistema digestivo, esfíncteres, tudo, não é? Acabas por ficar sem grande controle. Claro que depois foi um processo de sair dali, porque foi uma fase bem desafiante no que toca quem eu sou, o que é que eu vou fazer a partir daqui, não é? Como é que eu me vou recompor e Uhum. integrar a partir deste momento em que eu deixo-me de conhecer. E lembro-me que de repente foi num microsegundo, uns 3 meses após, eu comecei a deixar a medicação, comecei a desmamar porque eu só dormia, não é? Pois. E o meu psiquiatra na altura era maluco, completamente. Era O pior meu que pai eu. diz que são todos, mas pronto, não sei. E eu autonomamente comecei a deixar a medicação e comecei a querer resgatar um bocadinho da minha vida. E eu lembro que estava no teatro e queria muito participar numa peça de teatro que tinha um personagem, não o principal, mas um personagem importante. E então eu queria voltar para os ensaios, sabes? Queria voltar a Sim. conduzir, queria voltar para os ensaios e lembro-me que vinha a conduzir para os ensaios do teatro e de repente eu tenho uma lembrança. Um flash Eu da situação. lembro-me um Ah, flash, sabes? sim, claro. Sim, como, sim, o meu coração a falar comigo, a dizer assim. E eu penso que isso é um renascimento, é um momento de um renascimento, efetivamente, que eu lembro exatamente do momento em que eu digo: espera, eu não vim para isto, Uhum. sabes? Sei. Eu lembrei que eu era muito maior, que eu tinha uma energia, que tinha toda a capacidade de autorregulação e cura. Bom. E é um processo de quase manifestação de milagres, sabes? Em que em segundos eu decidi que acabou ali, que a partir dali ia ser completamente diferente. E lembro que nesse dia já cheguei a casa já a pensar como é que eu vou fazer o desmame da medicação, porque eu tenho que voltar a ser eu. Sim, sim, sim. E esse renascimento foi incrível, porque Uau. foi nesse momento em que eu comecei
e por isso mais forte, não é? Eu comecei a ter conversas com a Dora. Oh, Eu, com consciência, comecei a ter conversas com a sim, Dora. sim. Isso foi a grande mudança, a grande virada, entendes? Ah, Não é que o medo tinha deixado de tomar conta de mim totalmente, eu acho que isso depois é um processo, não é? sim, sim. Depois é um processo em que as memórias celulares ficam aqui no corpo físico e às vezes existem estímulos que abrem Sim, os gatilhos e volta a ativar. Hoje em dia eu confesso que eu falo do assunto assim, sem tremer, sem calor, sem nenhuma reação do corpo, porque uhum, penso que dissolveu de tal forma que está, sim, sim. não Ah, é? é bom que o medo não desapareça totalmente, não é? Para estarmos atentos aos perigos. Agora, eu sinto que na minha situação, e agora trago aqui para comparar e para te dizer. Eu acho que foi logo, eu não tinha pensado nisto, foi logo, a minha máscara era de controladora. E acho Uhum. que este episódio serviu muito para eu perceber que eu não controlo nada. E tu própria podes observar como é que eu te conto a história. No fundo, eu fui a vencedora, não é? A rapariga ficou sem Isso. braço. Pronto, que não é batalha, eu gostaria de não ter acontecido, mas no fundo ainda há uma parte de mim, e porque eu sempre contei esta história assim, e agora, tipo, ao longo dos anos, se eu fosse contar pela primeira vez, contaria de outra forma. Mas como ela sempre foi contada assim, com este perfil de personalidade que controla, assaltaste-me, então vais ficar sem um braço, não é? Eu sinto que ali se dissolve um pouco da minha controladora. E eu não sei o que é que se dissolveu em ti. Ali, Sim, sim. hum, eu passei a ver-me, Ok, sim, 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 sim. entendes? Entendo. Eu até aí não me via, eu até aí, eu era o meu próprio ponto cego. Sim, 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 sim. E a partir daí eu passei a ver-me. O que é que dissolve mais? Que me está a levar muito para o teu merecimento, que me está a levar muito para. Porque tu, é assim, também não vamos contar a história toda, mas tu estavas num sítio, tu é que sabes, não é? Mas tu estavas num sítio em que tinhas que estar, ou estavas a trabalhar, ou o que era, e portanto tinhas que ter mão naquilo, não é? E merecer a segurança e merecer tudo aquilo que estava-te a ser confiado. Isto é o que eu sinto. E a certa Exatamente. altura, como estás insegura, em se tu consegues estar naquilo, naquela coisa, não sei o quê, vem alguém mostrar-te que, olha, rebentamos com isto tudo, roubamos, assaltamos e não sei o quê. Estás a ver a ideia? É o que eu sinto. Sim, e de alguma forma é verdade, não é? Porque eu trabalhava numa joalharia e foi na joalharia que Pois era eu. isso, eu não sabia se querias contar tudo, porque ainda por cima há esta componente Sim, do ouro, da joia e o merecimento. E tu estás a tomar conta das joias, mas se tu não sabes bem o que é que mereces, que já foi há muitos anos, não é? Se é ainda estás muito. na dúvida, insegura e não sei o quê, como é que tu és detentora do ouro e o tens em segurança, não é? E tu própria estás em segurança, não é? Há aqui. Talvez haja um outro ponto de vista, não é? Hum, E eu estou. E vou tentar trazê-lo, sim, sem expor, não é? sim. De alguma forma, eu lá também não estava plena, não é? Pois, pois, pois. Estava a dizer contra ti, não é? Eu estava aí contra mim, sem dúvida nenhuma, porque eu estava num local que eu amava as joias, a parte estética, mesmo a parte comercial da venda. Eu Sim. sempre gostei muito, mas o ambiente de trabalho não era um ambiente de trabalho saudável. E Uhum. mesmo assim eu estava lá. Sim. Estás? Como se eu Sim, estivesse ali. claro. Sim, já fizemos todos isso. E vem alguém de fora mostrar-te a oportunidade que tu te estás a roubar a ti mesma. Exatamente, por isso é que eu te digo. Então, essa foi a oportunidade de eu finalmente me ver e me priorizar, porque até Claro. ali, não sei, sabes a sensação que eu nem sabia muito bem o que aquilo ali estava a fazer. Claro que eu estava a aprender, eu até hoje honro e sou muito grata por todo. Eu trabalhei lá há 16 anos, portanto, construímos ali muita coisa, criei ali muitas relações de amizade também, não é? E muita coisa boa. No Sim, entanto, uma parte de mim não estava a ser eu, sabes? E isso foi-me mostrado. Era como se eu sim, estivesse a ser roubada constantemente de mim mesma. exatamente.
Eles E vieram-te mostrar isso. isso veio com muita clareza Agora nessa. estás-me a levar aqui numa viagem, porque assim, eu quando estava nessa situação, estava num parque de estacionamento com as amigas a ouvir música e a fumar erva. Uau! E era tipo a minha profissão, eu teria um ano sabático só para fumar erva. Vamos fumar Portanto, é. certo. E portanto, não, porque era divertido, eu tinha uns diários e escrevia as frases do pessoal todo a alucinar, então tenho livros e livros cheios de histórias que são frases soltas, toda a gente, pronto, aqui era um processo artístico, Dora, não estás a entender. A verdade é que, eu costumo dizer, e principalmente com as drogas, há portas que se abrem, que nunca mais se fecham. Umas são boas, são portas para a criatividade e tal, conexão de informação, outras nem tanto. Ainda tive sorte, não correu mal, mas no fundo eu estava-me a fazer mal, não é? Eu também me estava a roubar uma oportunidade. Exatamente, Tanto que eu exatamente. no 12º ano, foi no 12º que eu meti um ano sabático e fiz tudo por exames. Não estava para estar nas aulas, mas roubei-me muita coisa aí e estes vieram mostrar isso, mas eu ainda não tinha visto para esta ótica. Eu Estás não, a descobrir agora, não é? yeah, eu não tive não passei pelos, não tive tive, não é? Um síndrome pós-traumático porque eu fiquei um mês fechada em casa, não é? Mas na altura ninguém achavam só que eu estava meio traumatizadinha, como é óbvio. Pronto, porque eu não tinha assim sintomas, mas eu tinha muito receio. Eu não me lembro totalmente como é que, mas já sabemos que depois as coisas vão devagarinho, não é? Vão devagarinho e há cliques. É um processo, porque lá está, como eu estava a dizer, não é? Depois fica a memória do trauma no teu corpo, e por muito que tu consigas diluir isso, dissolver, ressignificar mentalmente, não é? Depois o corpo, muitas das vezes, por gatilhos externos ou até Sim, mesmo internos, acabam por trazer novamente a memória do trauma. sim, sim, sim. E então eu penso que foi um processo até de anos, até libertar essa memória, foi um processo de anos. Uhum. Mas o que é certo é que, repara, eu lembrei de quem eu era e eu passei a vibrar uma energia completamente diferente. A partir daí, eu entrei na ação na minha vida. E costumo dizer que eu tomei para mim o comando da minha vida. Aham. O Assim comando era. entender? Sim, claro. Daí eu era guiada, nem sei bem porquê. Entendes? Por Até já te crença. custa, exato, já custa mais recordar como é que eras antes, como é que poderias ser dessa forma tão aleatória antes, porque já está tão enraizado em ti. Eu acho que tu ouves muito a tua supraconsciência, o teu eu superior, com facilidade. A Mas partir desse a momento, partir exato, daí, a partir daí, não é? a partir daí, sim. Até aí eu nem tinha essa consciência Sim. que eu para Não além da ouvias? Dorinha, não é? Claro, Da Dorinha, Dora aqui Dorinha, claro. encarnada, eu era mais que isto. Era Sim, uma sim, consciência maior. sim. Estás a entender? Então, Claro. a partir daí, eu começo a ouvir, a escutar, e é curioso porque é isso, é o pulsar do coração que mostra sempre, sempre através do corpo, não é? Qual o caminho, o que é que vem, e eu começo a escutar-me e começo a desviar, a virar as direções da minha vida, sabes? Uhum. Em prol desse pulsar, Ou seja, para estar no fluxo, não é? está no fluxo, daquilo que eu vim cá Sim. fazer, Sim, não é? sim, sim, sim. Daquilo que eu vim aqui experimentar, Sim. vivenciar. Eu estou a tentar me recordar. Não tenho. Tu que idade é que tinhas? Disseste 21? 26. 26, pois. Olha que giro, tenho agora 46. Já tens 46? Passaram Mas 20 já não, anos. não era isso que eu queria dizer. Olha, eu tinha menos porque quando estamos no 12º temos que idade? É, 12º, temos 19, 17. 17, pois. É, Tinha 17. menos e não me lembro tão bem, mas Uhum. sinto que aconteceu muita coisa na minha vida depois que ninguém interrelacionou. Nem Uhum. terapeutas, nem pais, nada. Para eles eram episódios isolados. Só eu, enquanto terapeuta, é que consigo unir as pontas. Porque eu tinha ataques de ansiedade, tive um ataque de pânico, depois tive crises de ansiedade. E quando tu me dizes assim, apareceu-me uma imagem do Uma nada, imagem, foi uma uma lembrança. lembrança, mas era Uma isso. lembrança, isso. Acho que os ataques de ansiedade ou os ciclos de angústia, as pessoas dizem.
o que assusta mais as pessoas é que as pessoas dizem aconteceu-me do nada, aquilo aconteceu-me do nada. Então elas ficam à mercê do sucedido e acham que aquilo pode acontecer a qualquer momento. E o que eu digo sempre, porque eu gosto muito de entender o que se passa comigo, então eu gosto de explicar às pessoas, é que passou-se uma memória, uma recordação, uma sensação que nos levou para uma situação do passado que coloca o nosso corpo em alerta. E Isso. foi isso que gerou a ansiedade. Só que nós às vezes reconhecemos o pensamento ou a sensação e outras é tão rápido que não. Agora, o que é certo é que não é uma coisa que acontece do nada, porque somos nós que o pensamos, somos nós que nos permitimos a sentir, e eu aí gosto muito de devolver à pessoa o poder pessoal, para não achar que aquilo é algo que lhe acontece, mas para se autorregular, para se conhecer ao ponto desse pensamento não andar à solta, a reverberar, não é? E Claro agora que sai sim. tipo pipoca. Mas sabes o que eu acho e que eu percebo? É que realmente as pessoas estão muito desconectadas do seu corpo É, físico. Então, como estão tão desconectadas do seu próprio corpo físico, às vezes vêm as sensações primeiro, não é? não E as reconhece? sensações, mas como não reconhecem, acabam por ser surpreendidas e acham que é do nada. Não, o corpo já avisava há muito tempo, Sim, 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 sim. entende? Eu estava a dizer ao André no outro dia, tipo, claro que eu quero que ele medite e etc. A gente já sabe, não é? Pronto, mas não dá. Ou eu o hipnotizo e ele fica ali para canto, ou então acabou. Mas, e estava-lhe a dizer, então faz só uma coisa. Quando acordares, ainda estás na cama, pergunta-te e ao teu corpo como é que te estás a sentir. E se te Isso. esqueceres, olha, então se te esquecer, e define as tuas intenções para o dia, também lhe pedi, pá, define. Porque ele, como tem momentos que está com muito trabalho e que fica tipo na frequência beta, que é fight or fly, que é frequência de piloto automático, para onde a sociedade e o stress nos querem sempre encaminhar. Estamos todos Claro. nisso. Não estamos lá, mas não estamos livres de estar isso constantemente a convidar-nos. E o André, pronto, pelo trabalho que tem, às vezes fica muito assim. Eu, quando o vejo mais cansado, digo: faz-me só este favor, define uma intenção para o teu dia enquanto ainda estiveres na cama, porque tu é que ditas, não é a matéria que te vai definir. E pergunta ao teu corpo como é que ele está a sentir. E se te esqueceres, faz isso à noite. Ao menos esse check-in, para não acumular e para depois não aparecerem estas surpresas que são gritos do nosso corpo. O corpo, no limite, ele vai sinalizar coisas às vezes piores, não é? Sim, e isso da intenção, sim, é que estás a trabalhar ali um nível de consciência maior, não é? É que tu não deixas na mão Sim, da vida, da tua casa, da consciência coletiva, aquilo que é a tua vida e o teu dia. sim. Isso é incrível, sem dúvida nenhuma, uma boa Sabes que ferramenta. eu agora vou lançar mais umas meditações, porque ao fim e ao cabo a minha causa maior são sempre meditações e as pessoas meditarem, arranjarem uma forma fácil de pararem, seja com música, seja com guidance ou não, seja a aspirar, mas que estejam focadas numa só coisa e que não estejam a permitir que a mente as bombardeie com tudo. E para os hemisférios se conversarem, o da criatividade conversar com o da racionalidade. Tem que ser com a meditação. E então, vou lançar um podcast também a falar sobre meditação, mas isto é um tema que acaba por estar sempre em voga, que é, epá, é tão essencial. Eu acabei agora uma consulta a pedir à pessoa, por favor, para meditar. É uma pessoa que até medita, não tem meditado, está uma confusão. Se nós não temos um sítio, eu vejo a meditação muito como um sítio, um lugar emocional, para Sim, fazermos check-in a nós próprios, para dizermos olá a nós próprios, como dizias, eu falo, comecei a falar com a Dora, para dizermos olá a nós próprios, para dizermos adeus a nós próprios quando vamos dormir, hipoteticamente, não é? Nem faz sentido, porque ainda estamos mais conectados. Mas um sítio de check-in, porque é assim, nós chegamos a casa, metemos a chave, entramos na casa. Ei, estou em casa. Ou chegamos ao trabalho, dizemos olá às pessoas, ou vamos na rua, dizemos bom dia e boa tarde. Qual é o momento em que nós fazemos isso connosco? E há um lugar, um espaço emocional seguríssimo, o mais seguro do mundo, que é só nosso, não é? Que é um lugar que dá sempre para visitar e que é um lugar que nos devolve todo o poder pessoal, toda a calma, toda a clareza, todo o centramento. E parece que faz muita confusão às pessoas parar 5 ou 10 minutos só para ir ver se a faxina está bem feita no lugar, limpar o pó. é curioso. Eu faço isso com a escrita, não é? Lá está. Já fiz muito com a meditação, agora costumo dizer que eu medito mais a É uma, trabalhar. é Ou uma seja, meditação, relaxo ou e medito mais a pintar, trabalhar. ou pintar, ou dançar, mas nós temos que Sim, descobrir qual é a nossa meditação, qual é, por meditação eu entendo, ganhar intimidade connosco mesmos. isso.
qual é aqui a ferramenta que te faz ganhar essa intimidade? Agora, eu só falo na meditação porque eu consigo trabalhar a neuroplasticidade, se for eu a gerir a meditação, para levar a pessoa onde ela precisa de ir e Sem para. dúvida. E é incrível, e durante muitos anos eu meditava praticamente todos os dias. E deixei de meditar nesse sentido de sentar ou deitar e ter aquele momento, Aham. porque eu fui praticando uma meditação ativa. Ativa, claro. Entendes? Então, neste momento, por exemplo, chega cá um paciente meu. Para mim, é imediato o momento em que a pessoa está a entrar e eu estou a entrar naquele modo. Eu aqui Já estou só aqui estás a agora, pensar já só estou a naquilo. pensar Sim, naquilo. Eu faço esse treino a cozinhar, faço esse claro. treino. É presença. No fundo, as É a pessoas presença, no acham. fundo. Às vezes faz muita confusão o que é que não é meditação. E claro que o maior clichê é achar que meditação é zerar a mente, quando isso é completamente impossível. O que acontece é precisamente observar o que vem e conhecermos-nos precisamente por esses pensamentos que vêm. Mas meditar, no limite, é prestar atenção a uma só coisa. E eu digo-te que ultimamente tenho descoberto que para mim, hum, eu não tenho grande necessidade de meditar, porque eu passo muitas horas sozinha que não, Uhum. por si só não é suficiente, mas eu estou muito lá fora e eu estou muito a olhar para uma árvore durante horas, se for preciso. E olhar para aquilo e a tecer analogias sistémicas. E ali, e a essa altura eu esqueço-me onde é que eu estou, porque eu estou ali, quer dizer, eu sei que estou, mas esqueço-me que tenho a máquina da roupa a apitar, para tirar, estás a entender, Bruno? Não é? É isso que nós queremos. Hum, então não preciso assim tanto de meditar. Eu medito quando já quero modular neurologicamente, já quero trabalhar alguns comportamentos. Mas a meditação tem a ver com nós estarmos focados numa coisa só. Pode ser o que for. E nós temos dificuldade. Eu sou multitask, não é? Eu acho que esse é o caminho inicial, entendes? Para essa prática, costumo dizer que o ideal é sempre praticarmos. Claro. Praticarmos, até mesmo numa mudança de comportamento, de pensamento, é necessária essa atenção plena para depois praticar. E é curioso que eu trabalho mesmo dessa forma, eu vou dando exercícios para as pessoas levar para casa para praticar. Claro. Entendes? Para ganharem intimidade com a própria prática e a prática dá-nos a Exatamente. intimidade connosco. Sim, sim. Exatamente. E sem dúvida nenhuma, o caminho mais rápido para uma pessoa que está no dia a dia, nesta correria, na roda dos ratos, não é? Como eu Uhum. costumo dizer, é sem dúvida nenhuma começar por aí, pela Sim. meditação, pela escrita. Mas ainda agora a minha massagista estava-me a dizer que a meditação dela é crochê. Está ótimo. Perfeito. É o que se costuma dizer quando desligas do resto, mas não é numa alienação. E isto é que é mesmo importante das pessoas perceberem. Não é numa alienação. Ai, as guerras, as crises, então eu vou e shanti shanti. Não tem nada a ver. Tem a ver com. Eu também não quero aprofundar muito, depois vou mesmo. É quase uma aula, próximo podcast, mas tem a ver com. E tu sabes, eu não estou. Não é? Estamos aqui a partilhar para deitar um bocadinho abaixo as barreiras que as pessoas têm com estas práticas, Ainda a não é? meditação. Porque às vezes as pessoas estão tão ansiosas que pensar em parar para meditar, ai Jesus que se apaga a luz, não é? Só que na verdade, se nós não paramos para ir buscar o nosso poder a esse sítio de paz e de foco numa só coisa, o nosso próprio cérebro começa a ficar formatado para receber, para estar mega alerta com todos os estímulos e considerá-los cada vez mais perigo. E, e ainda agora, por acaso, a consulta que eu estava a dar, a pessoa já estava extremamente cansada, tinha uma série de coisas que estava a lidar ao mesmo tempo, e eu pedi para termos uma folha por cada tema, e escrever uma palavra, e que ao tirar da mente e vem cá para fora, então tu lá dentro podes ir trabalhar outras coisas, mas tem que haver um distanciamento entre os temas que temos que trabalhar aqui na matéria e a nossa evolução e o nosso bem-estar e o nosso porto de abrigo tem que ser aqui, não pode ser ali o porto onde eu vou apiar o navio que vou comprar para depois mostrar aos outros que tenho um barco. Estás a ver a ideia? Sem dúvida. E cada vez mais as pessoas estão assim a olhar lá para fora, hiperestimuladas, Isso, não é? isso. Sobrecarregadas de tarefas, e isso também é um mecanismo de fuga, Sim, sim, porque sim. acabam por fugir de si mesmas. E começam Acabam.
e a viciar-se no stress. O É stress é viciante. altamente viciante. Mas Exatamente. eu, depois de ter, por exemplo, claro que o divórcio dos meus pais mexeu imenso comigo. Eu era uma miúda que achava que eles me deviam tudo e mais alguma coisa, então estava sempre em raiva. Mas depois este assalto deixa-me ainda mais revoltada. Eu, numa palavra, era uma miúda muito revoltada. Eu ainda sou super sindicalista. Direitos, as causas e não sei o quê. Não estou muito melhor nisso, mas há aqui histórias, não é, que nos levam, empurradas de vidas para vidas, a trazer estes traços. Então eu era muito revoltada. O mundo devia-me uma série de coisas e tal. E depois sofro esta situação também e foi a meditação que me salvou. Portanto, eu venho sempre bater à mesma tecla. E quando tu me dizes, tive um clique e comecei a falar comigo, Isso. eu, eu não fui assim, mas ao menos fui dar ao mesmo sítio. Eu não sei se foi um clique, mas eu resolvi ir para o yoga e no yoga aconteceu, foi consequência. A professora fazia uma meditação no final. Uau. E eu sou capaz de dar 20.000 cursos só baseados naquela meditação, no que eu descobri, no potencial que eu descobri naquela meditação, desde cocriação, porque ela dizia para eu visualizar algo que eu quisesse muito atingir, e eu fiz aquilo religiosamente todos os dias durante não sei quantos meses. E consegui claramente, porque eu deixei de viver o que a realidade, a matéria cá fora apresentavam e comecei a criar a partir de dentro. Uhum. Mas o mais importante nem foi isso, foi eu conseguir perceber pela respiração que a professora pedia para eu ter. Opa, isto é básico, mas eu era muito miúda. Eu consegui regular o meu batimento cardíaco, óbvio. Então, o poder pessoal que eu tinha perdido, que eu tinha entregue aos ladrões e aos ataques de ansiedade, entreguei-lhes, não é? Dei o ouro ao bandido, olha. Mesmo. E eu consegui, ali deitada no chão naquela sala, espera aí. Eu estava agitada e estou calma. Deixa-me testar mais para a esquerda, mais para a direita. Não é respiração mais assim, mais assim. Isto é plasticina autêntica. Eu posso fazer, modelar da forma que eu quiser. Então, a meditação salvou-me, porque eu na altura tinha muita medicação, claro, eu troquei a medicação por meditação. Uau. E tirei tudo e pronto, e não tive a tua consciência, também era mais nova e a minha mãe estava assim meia, com muita coisa para tratar. Eu não fiz desmames, eu cortei, que não é o indicado, claramente, em nada, como falávamos, nem perder peso, não perdes 10 quilos em 4 semanas, que isso não é bom. Mas não me importava. 10 quilos. Mas estás a ver, foi que incrível, foi a minha espécie de clique, vá, e dentro do que tu disseste, efetivamente, comecei a ter-me em conta. Eu não sei se falava comigo, mas a ter-me, entrei na equação, que estava Exato, fora da exato, equação, exatamente. Tu sim, passaste a ter valor para ti, começaste a olhar para ti, a cuidar, não é? cuidar Parece que é uma treta, só que há aqui um dispositivo que sabe se estás ou não a cuidar. e repara, e a partir daí eu comecei a questionar tudo. Hum, Eu já era a menina dos porquês, antes ah, disso. Só que sim, era porquê de tudo o que era externo. ok, ok, Estás a entender? sim, A sim. partir dali eu começo a fazer, a questionar a mim, o porquê de tudo o que é interno. Ah, pois está bem, está bem. Foste ao sítio certo, não é? Porque continuarmos a Entendes? questionar cá fora, estamos atrasados, sim. Exatamente. Então, eu continuo, já tive outros renascimentos, né? Outras mortes, e outros Sim. micro comparado com este. Uhum. Embora, pronto, no ano passado tive um outro um pouco grande, não é? Mas esse ainda está meio que a acontecer e por isso faz-te confusão falar. Não, eu não quero é expor Claro, sim, sim. algumas situações, entende? E eu também, sabes Mas que eu assim, de este, uma forma sim, vaga, podemos assim falar, claro que sim. sim. Eu este meu último também eu acabo, eu que conto sempre tudo, acabei por contar entre dentes porque também não vou estar aqui com bué de situações clínicas e não sei o quê, não é? Portanto, Exatamente. o teu em traços gerais, eu fui apanhada desprevenida porque tu fizeste uma coisa que foi, ficaste caladinha a passar por todo um processo e como eu só apareço para de vez em quando dizer um beijinho, Dorinha, tenho saudades tuas, ou para dizer Dora, estou no lodo, não apanhei, não Pois não. apanhei. E quando tu me falas, tu já tinhas, já estavas a sair, se bem que essa saída até deve ser saboreada, não é? Já estavas a sair, mas até tu vis cá fora a apanhar o ar todo, foi, isso já foi mais à frente, não é? Está a ser.
Pois, por isso é que eu dizia, acho que ainda está a acontecer. Ainda está a acontecer, está a ser, embora já com outra distância, Hum. e esta última trouxe-me sem dúvida nenhuma uma maturidade espiritual, Sim, sabes? Assim, e quando falo espiritual, repara, estou a falar nesta integração dos vários corpos, dos sim, seus 6 níveis de consciência, é só sim. isso, entendes? Porque tu ficaste, na matéria, tu ficaste bem doente, bem A limitado. matéria fiquei bem doente, sim. E como é que tu estavas a interpretar isso? No orgânico acontece que, pá, parte uma perna, estou doente de cama com vírus. Como é que tu estavas a entender a mensagem do corpo espiritual, do corpo emocional? Tu estavas logo a entender, foste entendendo o que era para largar? E eu comecei logo a entender, na fase inicial não, porque não é? E essa parte eu posso expor, eu fiquei com o vírus, o parvovírus, Opa, eu instalado quando... nas várias articulações do meu Não há corpo. nenhum vírus que se chame parvovírus. Desculpa, É essa esse, cena é estúpida, não até é? isso, não é? Olha, fui a apanhar um vírus Parvo. parvo, não é? Yeah. Mas foi fácil de detectar? Não, Pois, inicialmente achavam que era uma doença autoimune, tipo uma claro. artrite. E penso que assim, o facto de ficar com as articulações todas inflamadas foi das dores mais desafiantes e mais alucinantes. E eu sou mãe, não é? Eu já tive filhos, portanto sei bem o que é uma dor assim bem Mesmo. exhaustiva, mas esta foi sem dúvida nenhuma a dor mais lacerante que eu já senti em toda a minha vida. Porque, repara, nós temos muitas articulações, isto até me trouxe mais consciência das minhas articulações. Porque de repente acordar e dói a respirar, porque temos articulações no peito, nas costas, não é? Uau. Aprendeste muito. Comer, coisas básicas, falar, porque de repente tinha uma ATM toda inchada, inflamada, tudo isso foi um processo Uhum. bem doloroso, não é? E na altura, e agora para falar, voltamos à meditação. Na altura, para eu não entrar em pânico, porque eu estava medicada 2 em 2 horas e nada me aliviava a dor, e claro, coisas básicas como comer, ir à casa de banho, coisas assim, eram extremamente sofridas. Eu fazia meditação. Às vezes as noites eram enormes e era a única forma de eu conseguir controlar o pânico. Era ir buscar meditações, Sim. pedirem-me para me colocar, porque eu não conseguia sequer fazer este movimento, não é? As articulações não se mexiam, não é? Mexia o cabelo assim. Ai, meu Deus. Então, colocava os fones e ficava a ouvir meditações para que a noite não fosse tão penosa, porque ainda por cima o vírus instalou-se aqui nos meus músculos e eu fiquei com uma paralisia muscular, o que foi extremamente doloroso. E, e a recuperação também foi lenta e progressiva, não é? Mas tu, mas tu Supostamente ao fim, antes da desculpa. recuperação, desculpa, há algum momento em que tu ficas tipo desesperada a pensar, eu se calhar vou ficar assim para sempre? Tipo, ainda sem diagnóstico ou Nunca assim? senti Ah, isso. ok. Eu tive, Isso era mais eu Mia, não tive era? 10 dias, mais ou menos, 10 dias, em que eu estava sem saber, não é? Achar que era uma doença autoimune. Pois. E o único pensamento que me vinha era, eu não me fazia isso. Exato, claro, uma autoimune é sempre nós um bocado a ir contra nós Não, próprios. não pode. Eu sentia sempre como se tivesse sido Sim, um ataque externo. sim, sim. Não sabia bem o que é, mas eu só pensava, não, eu não me faria isso. Sabes? Como se essa consciência Sim, mas maior ao mesmo tempo o facto de trouxe achares. essa Sim. certeza. Mas ao mesmo tempo o facto de achares que foi bom para ti isso, porque autorregulou aí alguma coisa e devolveu o amor próprio, mas por outro lado também podia ser um bocado de desresponsabilização, não é? De género, não, eu não faria isto, isto é um ataque externo. Não, É. esse o não me fazia isso era mesmo um sentir, não, Sim, entende claro, o que eu não quero foi dizer? pensado, Quando sim, é nesses momentos em que eu falo, que eu sinto que a voz vem do coração, é aí eu claro. confio, aprendi a confiar. Quando vem do coração, eu aprendo a confiar, Eu, sabes? como te conheço, sei disso. Fiz a pergunta um bocado, porque quem me conhece sabe que eu faria esta pergunta a qualquer outra pessoa, porque as pessoas normalmente
não é? Se a pessoa me tiver a dizer, eu não, eu digo logo, espera aí, estás-te a desresponsabilizar, mas no teu caso não, porque tu tens mais facilidade em sentir do que em pensar. Muito Normalmente a pessoa mais. pensa e depois sente, tu sentes e depois pensas se tiveres tempo. Exatamente. Eu Sim, primeiro sim. sinto e lá está isso. Deve-se ao meu primeiro renascimento, não é? Uhum, Por isso é que ele é tão impactante para mim. Eu primeiro uhum. sinto e só depois é que eu trago o pensamento. Aliás, eu lembro-me quando eu te conheci, opá, tenho só que contar esta. Quando eu te conheci, tu vieste cá a casa, porque o teu marido é dos meus melhores amigos, não é? Nós somos colegas, tipo na escola, Ganjani, e ele falava muito: tens de conhecer a Dora, tens de conhecer a Dora. Ela é espetacular. Eu só pensava: este gajo é tão totó. Claro que ele adora a mulher dele, mas tipo, qual é a probabilidade de eu gostar? Sei lá, não é? Nós temos muito mais a ver uma com a outra do que eu com ele. Porque a nossa relação sempre foi muito engraçada. Deu, és um totó e não sei o quê, e sempre mazinha para ele, pronto. E tu vieste cá almoçar e foi logo tipo, não sei, não é? Foi amor. E eu estava super entusiasmada porque eu não via o Johnny, pá, aí há 20 anos. Nunca te tinha visto ou não te via há muitos milénios. Se calhar já nos tínhamos visto, só no... nesta É. vida que não, não é? Exatamente, pronto. E depois, eu depois quero falar de muita coisa ao mesmo tempo e era super entusiasmante, tinha tanta coisa para falar com o Johnny e contigo. Uau, como é que vamos fazer isto? Eu a falar, a falar, a falar, eu agora já falo mais devagar, mas na altura foste um dos elementos muito importantes até para isso, sabes? E a certa altura diz assim a Dora Guedes: Ai, credo! E eu, o que é que foi? E ela: Ai, está-me a fazer muita confusão. Está a ser tudo muito rápido. Eu senti-me sufocada e eu tive que ir à casa de banho. Porque eu pensei assim, a miúda não respira. Ela fala, 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 fala e não respira. E eu ali do teu lado, ou em frente a ti, não sei, e eu comecei, comecei ali quase a somatizar tudo aquilo que tu estavas a trazer. E pensei, ai, vai-me faltar o ar, que ela não E depois para. tiveste a coragem, não é? E saiu-te assim mesmo, tu tipo, Foi espontâneo. eu estou tão assustada, isto está a ser tudo muito rápido. E eu fiquei tipo, como assim eu incomodei esta pessoa com o meu ritmo, com a minha cadência, com o meu volume? Como é que eu fiz isso? Então lembro-me muitas vezes desse episódio, porque sim, tenho um ritmo. Os meus alunos dizem que os meus pensamentos são mais rápidos, são pipocas, sabes? E eu tenho Sim, medo de as perder. Pronto. Que eu falo mais rápido do que. Não, já não lembro como é que eles dizem, não interessa. pensas mais rápido que o que falas, não é? Depois tens Exato, que exato. atender aí. Por outro lado, o que eu costumo dizer é que eu sou um bocado como as crianças. Eu abro a boca e nunca sei o que é que vai sair, mas nisso tu também és igual. E fica, aquilo marcou muito. E eu lembro-me disso muitas vezes para tentar ter algum cuidado, porque temos todos ritmos diferentes e de facto, pronto. Mas foi para mim muito entusiasmante. Eram duas pessoas que eu gostava muito, não. Uau! Pronto, mas desculpa. E então tu estavas a pensar, estavas a sentir que não te farias isso. Chegaram a pensar em fibromialgia, não? Sim, Óbvio. todas as doenças autoimunes. E eu estava à espera mesmo para ser atendida pela reumatologia para diagnóstico, não Sim, é? sim, sim, sim. E durante esse processo, e claro que os hospitais públicos, não é? Eles fazem o melhor, mas naquele momento eu deveria ter ficado internada, não deveria ter ido embora e até Uhum. Pois, pois. ser mais penoso para mim. Embora eu sou daquelas pessoas que são mesmo muito gratas ao nosso sistema de saúde, porque eu acho que ainda assim não está tão mal e até é incrível. Hum. Mas o que é certo é que realmente, pronto, mais tarde a recuperação foi assim lenta, gradual, e eu sentia assim, parece que eu não tenho uma conexão com o meu corpo, sabes? Eu, Uhum. eu tinha dificuldades em mover-me, Pois, eu nunca sabia se ia acordar bem, e aquilo ainda foi um processo demorado. sim. Então isso mexeu muito com a questão da proteção, sabes? Uhum. Até que ponto, e é a única coisa onde vamos adentrar, não é? Aqui, porque eu acho que ainda é muito recente Claro. para falar e também não quero, Sim, não sim. quero. Até que ponto é que eu não tenho, não trouxe muito esta consciência? Até que ponto é que eu efetivamente Estou não protegida. sou ou não protegida, sei ou não defender-me, estás a entender? De ataques externos, porque foi isto que eu senti, Ok. ok? Engraçado porque parece um bocado o assalto, mas mais à frente e com outros contornos, porque mais uma vez fala.
Eu não vejo dessa forma, Sim. porque o assalto nunca foi para mim. Pois. Nunca me tiraram, nunca me sacaram nada a mim. Uhum. Mas também Entendes? tinhas outra consciência. A tua consciência de valor ali não era a mesma quando aconteceu isto. Mas isto sou eu a projetar a minha forma de ver a proposta, percebes? Sim. Aqui foi, eu acho que foi isso. É, ok, agora ativei todos os teus mecanismos de proteção, sabes? E, Ótimo. e aqui é a fase em que eu estou, não é? Estou a voltar a mim com outra maturidade, lá está. Portanto, eu tenho sempre um olhar de muita, muita gratidão para o meu, esse primeiro renascimento, porque Sim. sem dúvida nenhuma que a partir dali, não é, toda a minha vida mudou e eu encontrei um lugar de muito mais seguro, de muito mais paz, muito mais felicidade. Uhum. Sim. E agora também, embora ainda muito próximo, não é? Ainda estou ali a É. descobrir. Mas era meio impensável, ou seja, digo eu que estou de fora, tipo, tu tens uma conduta exemplar, tens uma família maravilhosa, parecia estar tudo assim tranquilo, organizado, não é? Tu és especialista de medicina tradicional chinesa, portanto, a nível de saúde, claro que em casa de ferreiro também às vezes espeta-se o pau, mas, e tu nisso és super, quando eu vou comer a tua casa ou assim, é tudo ótimo, é maravilhoso, mas não te estás a restringir de nada, mas és uma pessoa com muita Não, consciência e que pá, eu acho que sempre te achei muito enraizado. O que eu mais gosto em ti é que sinto que tens os pés na terra e a cabeça no céu, que é muito importante, porque nós temos tendência a ter mais os pés na terra ou mais a cabeça no céu, não é? E eu uhum, gosto muito do teu equilíbrio nisso. Portanto, quando eu digo que seria impensável, é assim, estamos todos à chuva, molhamos-nos, mas aconteceu-te assim muito inesperadamente, não é? Esse cenário. Pois. exatamente, exatamente. E pronto, e numa fase da minha vida também bastante desafiante. E pronto, e foi uma série de acontecimentos que ainda estou. Ainda Ainda estás a processar, mas como tu és, não te pondo em caixinhas, mas falando assim, tu és especialista em medicina tradicional chinesa, depois também trabalhas com kinesiologia, não é? És kinesiologista. E muitas outras coisas, não é? É uma caixa de Pandora que se vai abrindo agora. Olha, rimou! Ai, que linda, Pandora! Mas sabes que eu sinto que uma dificuldade que toda a gente tem, e era isso que eu queria só saber, para te deixar depois voar, é que as tuas filhas devem estar a sair da escola, não sei. Tranquila, tranquila. Hum, Era, quando sinaliza na matéria, passa a ser orgânico, não é? E depois nós temos todos muita dificuldade. Eu quero saber como é que tu fazes para estar a trabalhar no orgânico e ao mesmo tempo nos vários corpos, o espiritual Porque às vezes há a tendência para as pessoas fazerem o seguinte. Estou aqui com dores na lombar porque isto são pesos que eu carrego, pronto, não posso carregar tantos pesos. Mas a dor na lombar está lá, se calhar já tem uma protusão no disco. E nós Exato, não podemos exato. alienar-nos ao ponto de. É assim, nós não podemos estar como normalmente existe no Sistema Nacional de Saúde. Eu disse agora Sistema Nacional de Saúde, só foi, mas na medicina convencional não podemos estar só a trabalhar nos sintomas, porque isso são as folhas de uma árvore que tem uma raiz. Nós temos que trabalhar na raiz. Mas por outro lado, não é só a raiz, também são as flores, também há toda uma envolvente. E acima de tudo, trabalhar o orgânico e o espiritual ao mesmo tempo, sem desenraizar e sem desconectar do céu, é que é difícil. Exatamente, mas eu não considero difícil e por isso é que eu tenho as várias formações que até, ok, são É- muitos. Até fazes uma biblioteca só com os diplomas, não era? Sim, Sim. essas várias formações também me Eram as trouxeram ferramentas. conhecimento e ferramentas para eu perceber os vários corpos, Uhum. entendes? E aí é como se o meu interesse maior fosse encontrar o equilíbrio, e claro que o equilíbrio nunca é uma coisa estática, não é? Entre estes É, vários corpos. Entende? Às vezes vem mais à tona, sei lá, um episódio emocional que foi extremamente forte, impactante, e se tu reconheceres na hora que esse episódio emocional foi extremamente impactante e conseguires mesmo trabalhá-lo, não é? De sim, alguma forma. Isso já não precisa de ser sinalizado no teu corpo físico. claro. Sim, claro. O ideal é que não vá para o Entendeste? orgânico. Sim, 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 sim. Exatamente. Aqui a questão é,
é necessário, sem dúvida, as pessoas estarem com consciência, pelo menos, destes vários corpos. Sim, isso já é bom, não é? Isso já seria o primeiro passo. E claro, há pessoas que são muito mentais, há outras pessoas que são muito físicas, outras muito emocionais, mas tu teres a consciência dos teus vários corpos já te traz muito. E esta consciência que é necessária, esta busca de um equilíbrio, que é o equilíbrio para ti, cada um encontra o seu É. equilíbrio, não é? Já trazia muita saúde, já Uhum. trazia, entendes? Sim, completamente. E daí a minha busca em estudar os vários corpos para também entender, não é, como é que se processa. Eu Sim. nunca posso andar, sei lá, e quando já está na matéria, não é? Um sintoma, uma dor, uma coisa, por um prisma só. Sim, exatamente. Não, não, é isso. Só que depois É. imagina, por exemplo, também às vezes as pessoas querem muito saber, então agora o que é que eu faço? Agora como é que eu faço, sabes? E eu digo sempre, não é para fazer, é para ser. Uhum, E tu podes ter uma consulta, seja ela para o orgânico, seja ela para o emocional, espiritual, podes-te aconselhar, podes levar ferramentas e depois és tu na vida a fazer por ti, com compaixão e com tempo. E este fim de semana estava uma pessoa familiar, portanto eu não estava a dar consulta e a abordagem é diferente, não é? A perguntar-me, era problemas, atrás de problemas, e assim nem eram do próprio, eram de, enfim. E diz assim: e como é que se faz isso? Porque é uma pessoa que sabe que eu, a nível profissional, consigo ter resultados nessas áreas e estava a tentar, não é? E como é que se faz isso? Só que eu ali no almoço não vou dizer como é que se faz isso, mas na verdade, para já a pessoa tem que se disponibilizar e depois temos que ir fazendo. E eu estava a contar que tive um episódio com a minha mãe há muito pouco tempo, não te contei, mas é giro, é pequenino, mas é interessante. Vais perceber. Eu vou sempre resolvendo coisas com a minha mãe. E claro que me sinalizou, ainda bem, e claro que me sinalizou no útero, na altura, o pré-carcinoma no útero, claro que isso deixou mazelas. uhum. E na altura eu já estava a trabalhar o meu feminino, mas eu vou estar a trabalhar para sempre, porque eu nasço uma segunda-feira, é dia da lua, já está definido, a minha cena é com as mulheres do clã, está feito. Pronto, mas temos que o estar a fazer sem pressa, com gosto e com consciência dos passos que vão sendo dados, que às vezes é uma passadeira rolante autêntica. Olha, e mais do que isso, celebrar as nossas conquistas, sabe? Exatamente, é que é isso que eu vou fazer agora contigo. Coisa tão simples, porque eu normalmente aqui no podcast vou contando mesmo estes exemplos práticos, até quanto mais nas aulas. Mas como eu agora não estou a dar aulas, lá está. E não vou dar até ao próximo ano, porque me time, eu estou numa profundeza de descobrir outras coisas e temos que nos permitir. Isso é no trabalho, é nos processos pessoais. Então, eu não ando aqui numa de tenho que tomar a minha mãe, tenho que curar as coisas com a minha mãe. Eu vou observando, temos fases em que estamos muito bem e depois eu percebo que ainda há ali qualquer coisa. E, muito sinceramente, tenho momentos disso e estava a falar com o André, porque quando me surgiu agora, se calhar é um problema na tiroide, se calhar é isto, é aquilo. Eu andava prostrada, sem energia nenhuma, deitada, drenada, Dora. Eu estava assustada. Uhum. Isto só fez sentido quando surge o tema tiroide, porque como o André também tem, lembrou-se que quando lhe surgiu e ninguém diagnosticava, ele se explicava da seguinte forma: o cansaço doía. Então, quando ele entende. Então ele aí faz um recap de tudo que eu mandava a queixar nos últimos tempos e aí ele valorizou o tema, porque é assim, pimenta no cu dos outros é refresco, mas no nosso a gente já se lembra, não é? Uhum. Então, nesse processo eu questionei muita coisa e precisei de apoio e observei que eu vou buscar o apoio a várias mães que estão divididas por irmãs minhas, como és tu, como é a Cátia, como é a Andreia. Está assim. Mas eu não tenho, ainda por cima, uma doença que começa no útero, uma doença do feminino. Eu nunca senti que tivesse uma mãe, isto é ingrato, mas vá, estou a verbalizar, ok? Para lhe dizer assim: mãe, olha, doença do feminino, sabes? Ai, tipo, e cenas do feminino, nunca aconteceu. Ela me explicar as coisas. Mas eu não me estou a queixar, queixei-me durante muito tempo. Se aconteceu assim, foi porque eu também escolhi, por algum motivo, acrescentava ao meu processo. Mas há uma parte de mim que ainda luta contra isso às vezes, que ainda olha para o lado e vê as mães dos outros meninos, não são assim. Pronto, mas havia um vazio. Eu, neste momento que falo com o André, que foi há muito pouco tempo, disse: há um vazio aqui.
A minha mãe não é capaz de me perguntar como é que eu estou. Se eu lhe disser que estou com este pré-diagnóstico, não é capaz de se oferecer para nada, de me aconselhar. Um conselho de mãe. Eu queria um conselho de mãe, entendes? Uhum, uhum. Só que tão depressa eu estou a falar com ele, a desresponsabilizar-me disto, como eu vou perguntar-me em que medida é que eu contribuí para isto. Exato. E E, esse é o processo de adultecer, não é? exatamente, e há o clique, não é? É o Mas eu sei, clique. mas repara como, e por isso é que a terapia também é importante, e falar com amigos também, mas eu no momento fiz-me autoterapia, porque o André só disse, "Ah." Eu trouxe cá para fora a vibração aqui a sair. Uhum. Provavelmente problemas na tiroide relacionam sempre muito com garganta e coisas que não estão a ser ditas ou coisas que estão a ser ditas a mais e erradas. Portanto, há aqui um movimento que não está em sintonia. Isto é a minha perspectiva muito geral. E então eu digo assim, começo a falar, começo a dizer, ok, nem disse. Depois pensei, liguei à minha mãe. E isto é que é o difícil de fazer para mim, autorregular, porque eu com a minha mãe sempre fui a rainha da cocada preta. Eu quero, posso e mando, chantageio-vos emocionalmente para vocês me darem tudo o que eu quero, o dinheiro que eu quero, as coisas que eu quero que comprem, porque eu estou-vos a dizer que vocês, olha lá, que vocês não me dão o amor que eu preciso e a atenção que eu preciso, então eu, em vez de comunicar à espera que vocês saibam dar o que eu perceber que não, o que eu preciso não é o que eu quero não é o que eu preciso, não, eu vou extorquir-vos. Eu fiz isto durante anos. A minha adolescência foi assim. E portanto, eu tapei o meu buraco com uma falsidade, atrasei-me ainda mais. E eles morriam de medo de mim porque, Dora, quais são os pais que tentam fazer tudo, que têm poucos soft skills e que não estão a conseguir ser sensíveis nesta passagem do amor da forma que eu esperava, como se eu soubesse tudo, e que querem que a filha vá contar isso ou vá dizer. Eles querem me convencer e calar e sossegar porque estão embrulhados em culpa, medo e sofrimento. Portanto, este foi o bicho que eu criei. Então, a minha mãe morria de medo de mim. E passado muitos anos isso já não é assim, mas fica lá, não fica? Lá está, é um processo. E claro que há camadas tuas que tu vais sempre, sempre olhar para elas e vais dizer assim: será que ainda está ali aquela Mia controladora que E ainda. ela tem o trauma, e ela tem o trauma, ela tem o trauma. Porque ela passou por muito. Ela passou por berros, passou por ordens. Medo. Não, eu sei que é um caso um pouco. Mas o meu caso é mesmo limítrofe, tu sabes que eu sou muito exagerada, mas ainda assim há crianças que fazem umas birras e agora os pais dão sempre a razão total. Há muitos pais que dão a razão total à criança, isto está um caos. Mas eu fazia aquilo, era. E o que é que eu percebi? Que ela ainda tinha esse trauma, que eu ainda tinha laivos dessa persona, Ok, ok, ok. tipo, oh mãe, o que estás a fazer é disparatado, não é? Eu a pôr-me no lugar da minha avó. Portanto, isso ainda acontecia, era um vício emocional, era um instinto animal. Só que eu ganhei distanciamento suficiente, passou tanto tempo, eu digo assim: espera aí, parcialmente e em alguns momentos nós ainda estamos a agir dentro de um formato que já não nos serve. A mim não me está a servir, com a maturidade que eu tenho, com a calma que eu já tenho na perspectiva sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. Eu é que acho que fui muito mais besta do que eles. Sim, e com a consciência sistémica que tu tens, não é? Claro. Então nós Entretanto, agora, mas há sempre a finança. Então nós agora, peraí, nós temos que falar. Então eu liguei-lhe, foi mesmo curto e foi mesmo direito. Eu fiquei contente por conseguir, com calma, dizer-lhe as coisas, porque senão já era tipo, oh mãe, não é nada disso, ouve lá o que eu estou-te a dizer, não é? Fácil. Não foi isso que aconteceu. Eu disse assim, oh mãe, olha, eu estava aqui a pensar numa coisa que é, e se eu me vou queixar de algo, ela já se vai querer explicar e desculpar. Portanto, foi difícil penetrar, não é? É que eu estou a passar por este processo e acho que sinto que às vezes não sinto, não é que não estejas aí, mas há aqui uma cena pessoalmente feminina, de apoio, de informações privilegiadas, secretas, de atriz-avó, estás a ver? Há um tipo de apoio que sabes perfeitamente que é único. Que eu sinto, tenho vindo a perceber que eu sinto que eu nunca tive desse lado. Ela já vinha para se desculpar. Eu digo, mãe, mas eu estou aqui para me responsabilizar pela parte de mim que na minha fase mais complicada, e tua também de vida, provavelmente, fiz-te a vida negra, ditei regras, tu acataste as regras, portanto agora vai-te chicotear por teres acatado, mas eu chicotei-me a mim por ter, chicotei entre aspas, por ter.
imposto esse modus operandi e vocês em tanto sofrimento, em tanta dor, em tanto não saber o que fazer com esta miúda, seguiram as minhas regras e criou-se um monstro, e eu criei este monstro, e eu, na verdade, só preciso e sempre só precisei que tu me pusesses no lugar, que tu, que tu me mostrasses que és a mãe, que tu me desses um conselho, que tu me perguntasses qualquer coisa para eu te poder responder. Só que eu parece-me, mãe, e claro que aqui o facto de eu ser terapeuta e o tal conhecimento sistémico ajudou muito. Eu digo assim: eu parece-me, mãe, que tu te desabituaste desde muito cedo de fazer isso, porque eu te mostrei esse caminho e por medo da minha reação. Opá, e ela disse logo que sim, sim, sim. Tipo, ela não conseguia parar de dizer sim. Não, e isso é uma cura para ti e para ela, não é? Foi Trazer essa consciência incrível. é uma cura Sim. imensa para as duas, não é? E eu perder o controle, porque a máscara cai, está tudo a cair, não é? Já foi nessa fase mesmo forte, eu perder o controle da situação e estar a pedir à minha mãe se ela pode ser minha mãe. Isso. É baixar a guarda mesmo e dizer assim: olha, ok, eu sou pequenina e tu és grande, bora lá, vamos cada Yeah, um ocupar o seu lugar, não sim. é? E foi engraçado porque ela fez perguntas e eu também expliquei-lhe na minha ótica de forma muito. Parecia que estávamos a fazer Legos. Eu disse assim, oh Uhum. mãe, eu não sei, mas eu acho que preciso que tu opines. E ela, ai, mas é a tua vida, tu também já tens idade, não sei o que. Eu digo, eu sei, só que como tivemos muito tempo sem fazer isso, eu agora, não te preocupes, eu acolho a tua opinião, nunca vais estar a decidir nada, mas acolho, ela acrescenta-me, ela vai refletir a tua vivência, a tua perspectiva das coisas, e eu sei disso, mas ela acrescenta-me e dá-me, Mas olha só, quando tu realmente não recebes da fonte de uma forma claro, genuína, tentas fazer o contrário, tu acabas por bloquear a tua vida em vários claro, sentidos, não é? claro, sim, 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 sim. E repara a importância desta questão das leis sistémicas, o quanto Não, isto totalmente. deveria, não é? Deveria Totalmente, ir cá mas para fora e todas as pessoas deveriam ter esta consciência para, sim. Ou para... seja, eu acho que nós, desculpa, eu acho que nós colocarmos na prática não é do pé para a mão, é por fases, não é? Depois, à medida que a consciência vai expandindo, isto ganha novas roupagens, porque eu já tive movimentos destes com a minha mãe, mas este foi mais encorpado e ao mesmo tempo mais simples, mais despojado, mais essencial, mais natural. Então eu realmente acho que as pessoas, primeiro elas têm que saber as leis do amor ou as ordens, não é? E depois têm que Sim, ir espera aí, aqui é assim ou é assado. Então mais eu tive consciência, este cuidado, confesso que na primeira vez, nesta abordagem, não foi muito natural ou automático, eu tive que me policiar sim. para lhe pedir, para estar-lhe sempre de um lugar de pequena e ela ser a grande, a pedir. E a dizer mesmo, eu nem sei bem o que é que preciso, mas acho que preciso que opines mais. Preciso que. E ela diz, mas tu sabes que eu até tenho medo de te telefonar, porque eu ligo-te e tu dizes, agora não posso, o que é que queres? E eu disse, ok, então aqui, peraí, eu peço desculpa por isso, eu sei que faço isso. Olha uma coisa, se tu me ligares como me ligas sempre, com medo de contactar com as minhas e as tuas emoções e a falar dos outros e da vida dos outros, eu vou-te continuar a atender o telefone assim. Mas o que era mais interessante para nós era tu ligares-me para saberes como é que eu estou, para partilhar sobre ti, não é sobre a tua outra filha, sobre a tua neta, sobre a senhora que foi atropelada, sobre a desgraçada da tua empregada que estás a ajudar com não sei o quê, porque é sempre desgraças, estás a ver? E vem a Salvadora. Isto também fala sobre mim. E eu também, e eu poder-te dizer, olha, tenho um pré-carcinoma no útero e tu não dizes, tá bem, olha, eu agora tenho que ir ali ajudar a Sãozinho. Ok, então se for para falar sobre nós, mãe, mas estás sempre a dar consultas. Mãe, liga a qualquer hora. Se eu tiver em consulta, está desligado, está em avião, não é? E ela tem ligado, é engraçado que eu depois esqueci-me desta conversa, ela tem ligado. Mas eu na boa, tipo, então, e ela como diz, andavas à procura de um dentista, olha, acho que já descobri. E eu tipo, Ah. pô, eu tenho 43 anos. Então agora a receber tudo aquilo que criança queria. A minha mãe agora recomenda-me um dentista. E repara, a cura de um é sempre a cura do todo, porque eu estou-lhe a devolver, ainda por cima, repara só um detalhe, a minha mãe está baralhada e acha que é mãe da minha sobrinha, Ok. quando é avó. Então eu disse-lhe: tu tens um vazio, que é de seres minha mãe, que tu estás a ocupar com a Nini, mas isso está a tirá-la do lugar, em que finges que és mãe dela, mas não és. Eu sei que tens um vazio, não ocupes com a pessoa errada, porque senão não está ninguém no lugar da avó da Nini, porque tu estás fora de sítio, deixaste a cadeira vazia. Então, eu permito-me ser tua filha e que te permitas ser minha mãe. Então ela se sente
a maternidade plenamente, porque ela tem duas filhas, não é? E sente que está a ocupar o lugar dela e está a crescer, não tem que se infantilizar. Ela procurou vários sítios para pertencer na minha vida, estás a ver? Porque aquele sítio de mãe, nem eu estava a deixar porque eu estava constantemente a tirar a cadeira ao chão. Sim, é tirá-la lá do lugar, não é? Opa, isto é maravilhoso. Quando uma pessoa começa a ganhar consciência, já não é uma conversa de vida e morte, é um sublimar, é um polir, já é um cristal, já não é uma pedra embutida Sim, em é cristal, isso. não é um diamante ainda. Mas olha só, tu, a partir do momento que tu já colocas cada um no seu lugar, não é? E na lei da hierarquia, agora Eu não é o coloco ninguém, equilíbrio, Dora. encontrar o equilíbrio, que é uma Não outra coloco lei, ninguém, né? Dora. Eu faço assim. Eu dou-lhes uma cacetada e eles aos trambolhões. Muito Mas bom, uau. acho que isso é uma das coisas que eu gosto em ti, é essa intensidade, não é? Eu digo Pois, sempre, não é? pois, Dora, Que é pois. assim, 8 e 80 e eu divirto-me com isso. Obrigada. Eu sei. Eu adoro pessoas intensas, sabes? Adoro pessoas genuínas Pois e é, depois nós coisas só, novas. nós tem que ser assim, não é? Pronto, o André não concorda tanto com essa questão de eu ser muito 8 ou 80, porque eu para encontrar o 40, 44, coisa assim, eu tenho mesmo que experimentar as paredes da coisa, estás a ver? E levar Sim, uma sim. trombada para ir para o meio. A minha encarnação é assim, não é o que eu sou, mas a minha encarnação me empurra-me para ser assim. Eu vou alterando isso, mas olha, vamos nos divertindo. Tu Claro. a mim complementas-me imenso porque eu projeto em ti uma parte de mim que me faz muito bem, de ter por perto, de acolher cada vez mais, que é essa paz, essa calma, essa, essa compaixão, porque tu és muito compassiva e, e eu aprendo muito, muito contigo e, opa, e adoro, pronto, mas já seres das minhas pessoas favoritas é suspeito, nem vale a pena estar a dizer nada. Eu queria ir apresentar-te, já estás para vir há tanto tempo aqui. E eu recebo todo esse amor. Ai, tão lindo, é mesmo isso. É que às vezes também depois começamos a espalhar. A pessoa dá e a pessoa não a recebe, não é? Tu Não, e recebes. eu cada vez estou mais com esta consciência, não é? Que para mim é muito mais fácil de doar. Muito mais fácil. Sempre foi É. muito mais É. fácil de doar. Então, aprender a receber, não é? Hum. É um processo, sem dúvida nenhuma. E aprender a receber assim, sabes, de coração aberto, sem Claro. ter só pensar logo a seguir, sem pensar se foi de mais, de menos, se eu fico em dívida ou não. Sim. E contigo eu recebo mesmo assim, genuinamente, sem tentar compensar. E isso Acho que é. é das melhores coisas que a nossa relação tem e que de facto é um traço que as minhas melhores relações têm. Ninguém está a medir quem é que deu mais, quem é que está. que- Ninguém, não há segundas intenções, não há julgamento. Mas atenção, eu ainda julgo muito. Eu estava a observar isto com o André. Eu tendo o traço de caráter da traição, de psicopatia pela ferida de traição muito marcada. Tu se calhar tinhas mais o masoquismo, eu é mais a traição, o André também é mais a tua, a da humilhação. E eu tive-lhe a explicar isto no outro dia. Era eu contra o mundo. A minha crença limitadora é eu estou sozinha, ninguém me ajuda, era eu contra o mundo. E cagar nesta ideia do meu ego, não é? E deixar que a minha essência de segredar me fale mais alto e me diga isso não, nunca foi verdade, precisas do teu bando. É uma coisa, é um processo e cada vez menos eu julgo, cada vez mais eu estou em compaixão de perceber que eu não sei o que é que se passa no universo daquela pessoa e eu acredito que não há pessoas tolas, há pessoas que estão a sofrer. Mas essa inspiração é uma inspiração que algumas pessoas me transmitem, essa informação, e eu vou bebendo, 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 e diria que não tenho a menor dúvida de que tu e o André, para mim, são os maiores mestres, os mais inspiradores nisto. E vocês não têm que falar, vocês só têm que ser. E eu estou a observar e estou a sentir. Uhum. Ah, olha a minha a dizer, eu estou a sentir, E adorei. ah, Adorei. Foi estou a incrível. sentir com a mente, ora, então. E comecei a Ok. sentir o vosso convite silencioso, a confiar e a fazer isso, que é o meu maior desafio nesta vida. Tanto que eu despojei-me e despi-me e pedi à minha mãe uma coisa que me deixa altamente fragilizada e à mercê dela me dizer que não é? Isto faz parte da mesma história. Por inspiração, por olhar para vocês, por ouvir-vos, por contactar com a vossa energia, que é uma energia, que já não traz isso, não é? Então, isso, se eu te puder agradecer por uma só coisa, opá, agradeço por isso. E digo isto muitas vezes ao André, não tenho pudor nenhum em agradecer-lhe também isto.
Vocês para mim são autênticos mestres de compaixão e de chill, está tudo bem, ninguém te vai tramar. Então, nós não precisamos de ninguém a tramar-nos, que nós já nos tramamos Já nos tanto. tramamos. Linda, adoro. E olha, e é mesmo isso, sabes? Eu tenho esta teoria de a morte e o renascimento, e estávamos a falar disso só para não nos perdermos também do tema e para acabarmos com o tema. Não Claro. sei se é agora a hora de acabar. É, É que já sim. estamos super extensos. Ah, eu tenho a teoria que nós morremos e renascemos todos os dias, a toda a hora, Yeah. entendes? E isso basta observarmos o nosso corpo físico, a toda a hora, todos os dias estão novas células a morrer e outras a renascer. Então é um processo contínuo, não é? De Uhum. morte e renascimento. Então, e efetivamente esta palavra da morte nunca me assustou, porque eu nunca Hum. acreditei nela como um processo de De fim término, de claro. término, eu nunca o vi assim, Uhum. portanto, nunca me assustou. E esta morte e renascimento, neste processo contínuo das várias partes nossas, não é? Acaba por ser também a experiência, A sabes? experiência. Claro, Acaba por ser a experiência máxima. sim. E realmente aquilo que nós viemos aqui experimentar, Ou não é? seja, sabes o que é que eu estava a pensar ontem? Que nós ou estamos no lodo, ou seja, ou estamos num problema qualquer, ou estamos a entrar nele ou estamos a sair dele. Porque contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão, senão o coração para e acabou, não é? E Que é não toda a hora. quer acabar. E é Sim. toda a hora. Então, olhar para isto, com este olhar muito mais subtil, muito mais leve, não é? Uhum. Eh, Traz tanta segurança, não é? Tanta, Adoro. tanta paz. Adoro-te, Dora. Obrigada, acrescentas-me imenso. Olha, já está feito, Dora. Que lindo. Ah, Obrigada, eu obrigada pelo ficava, convite. Eu ficava aqui horas a conversar claro, contigo.